Olá, pessoal! Hoje a gente vai começar o nosso estudo sobre a equação do segundo grau. Ela é do segundo grau porque o maior expoente que aparece nela é o 2, tá? E esse número que vem na frente do x ao quadrado não pode ser zero, porque 0 vezes x é zero, e aí vai sumir essa parte aqui, ó, tá? Se não tem essa parte, fica só essa aqui, que é uma equação do primeiro grau, e deixa de ser do segundo. Então, o primeiro número que vem com x ao quadrado não pode ser zero. Aqui eu coloquei a incógnita, que é a letra x, mas podem aparecer outras letras, não necessariamente o x, tá bom? Vocês vão usar muito essa matéria, tanto em matemática como em física, em química, em todos os próximos anos aí do ensino médio, tá? Por isso que eu fiz o vídeo, porque vocês estão acostumados com a minha explicação. Acho que assim vai ficar mais fácil de entender, tá? A equação do segundo grau, que eu coloquei aqui alguns exemplos, ele vai ter um número na frente do x ao quadrado, um número com o x e um número sozinho, tá? Nesse caso aqui, ó, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Não tinha nada aqui na frente, ó, foi eu que coloquei o 1 aqui, tá? Esse valor vai ser o valor do A, ó, do A, que tá junto com o x ao quadrado. O B, ele tá sempre com o x. Então, aqui o B é o menos 7, menos 7. O C, ele sempre tá sozinho, ó, não tem letra junto com ele. Então, aqui no caso, é o 10. Como ele é positivo, ó, não precisa colocar o sinal. Mas quando for negativo, como o 7, tem que pôr, porque ele vai fazer uma diferença bem grande no resultado, tá bom? A outra, 5x ao quadrado menos x menos 3. Nesse caso aqui, o A é 5. Aqui no x não tinha número nenhum, não estava aparecendo, então eu tenho que saber que tem um 1 aqui, ó, foi eu que coloquei. Então, o B é menos 1 e o C, o menos 3, que é um número sozinho. Nessa daqui, 8x ao quadrado menos 4x. O A, o 8, tá com x ao quadrado. O B, o menos 4, que tá com x. E o C seria o número que aparece sozinho, ó. Só que aqui não tem nada. Então, se não tem, é zero. Na outra, é menos 3x ao quadrado mais 2. O A, menos 3. O B seria o número que tá com o x, ó. Não está aparecendo nada aqui. Então, ele vai ser zero. Não tem. E o C é o 2, que é o termo sozinho. Nessa última, tá só 9x ao quadrado igual a zero. O A eu tenho, é 9. Mas o B e o C não está aparecendo, não tem. Então, os dois vão ser zeros, tá? Agora, eu vou resolver os primeiros exemplos, que é da equação incompleta, porque existem várias formas de resolver uma equação, mas nós vamos começar o primeiro caso, que é a equação que só tem o A e o C, não aparece o B é zero, tá? Quando eu tenho esse tipo de equação, eu posso resolver elas usando como se fossem os mesmos procedimentos que eu usava para resolver uma equação do primeiro grau, tá? Eu não preciso de fórmula para resolver. Então, vamos lá. Essa primeira aqui, ó. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Para resolver, eu tenho que deixar o x sozinho. É x ao quadrado, mas eu vou deixar ele isolado aqui, ó, sozinho. X ao quadrado igual, aí vem o zero, e o 25, vou trazer para cá, invertendo a operação, né? Se ele tá menos, a operação inversa vai ser o mais, então vai ficar mais 25. Resolvo essa conta aqui, ó. Então, vai ser x ao quadrado igual 0 mais 25, 25. Agora, aqui eu tenho x ao quadrado, que é uma potência, né? Uma potência de expoente 2. Então, a operação inversa dela vai ser a raiz quadrada.
Então, eu tenho que deixar o x aqui e achar a raiz quadrada do 25. Raiz quadrada do 25 é 5. Só que existem dois números que quando eu multiplico ele por ele mesmo dá 25. Quer ver? Ó, o mais 5 vezes o mais 5 dá mais com mais é mais. 5 vezes 5, 25. Ó, deu 25. E se eu fizer menos 5 vezes menos 5, menos com menos é mais. 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho dois números que quando eu multiplico ele por ele mesmo, dá 25. Então, essa equação, ela vai ter duas respostas, porque vale o mais 5 e vale o menos 5. Indica assim, mais ou menos 5, ou coloca x1, que é a primeira resposta, que é o mais 5, e o x2, que é a segunda resposta, que é o menos 5, tá? Ou apresenta a solução dela, ó. O S feio. É o mais 5 e o menos 5. Ou na ordem inversa, né? Aqui dentro, não me importa, tá bom? Mais uma. Essa aqui eu vou começar isolando o x. Então, 2x ao quadrado igual, aí vai ficar 0, tá menos 8, inverte a operação, mais 8, faz a conta, 0 mais 8 é 8, e agora eu não posso achar a raiz quadrada ainda, porque eu tenho um 2 multiplicando aqui, ó. Então, antes de achar a raiz quadrada, eu tenho que tirar esse 2 daqui. Então, o x ao quadrado fica. O 2 que tá multiplicando, a operação inversa, vamos dividir. X ao quadrado igual 8 dividido por 2, 4. Agora a raiz quadrada. X, raiz quadrada de 4. É o 2, só que vale o mais e vale o menos, tá? Então, o x1 é mais 2 e o x2 menos 2. Mais uma. X ao quadrado é igual a 0. Aqui, ó, tá mais 25. Operação inversa. Menos 25. X ao quadrado é igual, 0 menos 25 dá menos 25. Chegou a hora da raiz quadrada. Raiz quadrada de menos 25. Opa! Como chegou em uma raiz quadrada negativa, até o momento não existe nenhum número real, que quando eu multiplico ele por ele mesmo, dá menos 25. E até usei aqui na letra A, ó. O mais 5 vezes o mais 5 dá 25 positivo. O menos 5 vezes o menos 5 também dá 25 positivo. Então, não tem como eu encontrar esse número aqui dentro dos conjuntos dos números reais. Lá no ensino médio, essa conta vai ter continuação dentro dos números complexos. Por enquanto, não. Então, se acontecer uma raiz negativa aqui, ó, coloca que a solução é vazia. Ela não tem resposta dentro dos números reais, ok?